Hello class, welcome to our English class, sejam bem-vindos à nossa aulinha de inglês aí, tá bom? Vamos dar início a mais um curso, mais uma semana. Essa é a turma das 10 ao meio-dia, tá bom? Turminha de inglês das 10 horas ao meio-dia, certo? Na aulinha de hoje, deixa eu arrumar essa câmera aqui, acertar mais um pouquinho para cá. Na aulinha de hoje, pessoal, nós vamos dar início ao tema da page... vamos a Unit 13, unidade 13. Unit 13. E aí nós vamos falar sobre um novo tempo verbal, ok? Nós já aprendemos o present, tá? Que é do, o simple present, que é o do e does. Nós aprendemos o present continuous, que é aquele presente contínuo, né? Que é um presente que está acontecendo ali ou que vai acontecer nos próximos minutos. Agora, hoje, a gente vai entrar no passado, tá? Vamos usar o did, vamos aprender o did, tá? O did ele é o verbo auxiliar do tempo do passado. Então, como que funciona o did? Como que nós trabalhamos com o did? Para que serve o did? Certo? Como que é o did na sua forma negativa, na sua forma interrogativa, na sua forma afirmativa, na sua forma negativa e interrogativa, certo? Então, veja bem, nós estamos aí no processo de aprender os 3 tempos verbais da língua inglesa, mais o condicional. Então, quais são os 3 tempos verbais? Presente, passado e futuro. Tá? Presente vocês já trabalharam, certo? Vimos o verbo to be também, que é o verbo ser estar. Querendo ou não, é um verbo do presente também, certo? E hoje nós vamos entrar no verbo do passado. Mas vamos entrar de uma maneira mais aprofundada. Durante as minhas aulas, eu já tinha comentado com vocês, até mesmo nas aulas presenciais, o uso do did, tá? Mas hoje a gente vai ver o que? Nós vamos ver como que alguns verbos ficam no tempo do passado. Nós vamos ver que existem verbos regulares e verbos irregulares, tá? Então, assim, a gente vai ver uma série de fatores, tá? Que vão nos remeter a aprender novos conteúdos na língua inglesa, tá? Ok? Então, ó, introdução. What games, vamos falar de jogos. What games did you use to play when you were a child? Outra coisa, nós vamos ver também nessa pincelada aí do passado, vamos trabalhar o passado de todas as maneiras aqui. E, veja bem, também, nós vamos ver o verbo to be no passado. Então, vocês aprenderam o verbo to be no presente, aprenderam o do e does, né? E aprenderam o presente contínuo. Ok, uma coisa. Agora, vocês vão aprender o verbo to be no passado, o do no passado, que vai virar did, ok? Bom, então a introdução vai falar sobre isso. A introduction will talk about what games did you use to play when you were a child. Então, que jogos você costumava jogar, a brincar quando você era uma criança, tá? Vocês viram aí? Grifa aí para mim na página. Gente, estamos na página 111, página 111. Nessa página 111 aí, pessoal, veja bem. Nós temos alguns jogos, tá? Alguns jogos eu vou falar o significado, outros eu vou deixar vocês pesquisarem, certo? Porque a pesquisa, ela tem que fazer parte do curso, tá? O ato do aluno ir atrás do conhecimento, do aluno se propiciar de novos conteúdos, de novos... Então, assim, é importante, né? Vocês precisam fazer isso também. Então, assim, algumas coisas eu vou falar, vou já dar uma explicação aqui para vocês, mas outras coisas eu vou deixar meio assim para vocês irem atrás também, tá? Porque isso faz parte
do processo de ensino-aprendizado do curso. Ok? Então, ó, Introduction, what games did you use to play when you were a child? Então, quais jogos você costumava jogar, brincar, quando você era uma criança? Eu vou ler o texto aqui, texto pequeno, tá? Temos o textinho aqui, ó. Eu vou até mostrar a página aqui para vocês. É esse textinho que eu vou ler aqui para vocês, ó. Certo? Então, ó, nós vamos ver aí na página, certo? Algumas questões, algumas brincadeiras, né? Do tempo de criança, né? Algumas coisas aí que a gente... os adultos brincaram e vocês ainda brincam, né? Tá? Então é esse textinho aqui que a gente vai ler agora. E eu vou ler para vocês esse texto. Ok? Então vamos lá? O texto diz o seguinte, ó. Some of the informal games are most often played by children without adults, supervision or organization. De novo. Some of the informal games are most often played by children without adult supervision or organization. The games below are parts of children's street culture. Street culture. Então, esse termo, street culture, tá? É a palavra street, de rua, e culture, tá? De cultura. Então, uma cultura da rua, certo? Uma cultura de brincadeiras feitas ao ar livre, com crianças, enfim, né? Então, ó, o texto diz assim, ó. Some of the informal games, alguns desses jogos informais, are most often played by children. Often, geralmente, frequentemente, maioria das vezes são brincados, tá? Played by children, são brincados por crianças without adult supervision, sem a supervisão de adultos, or organization, ou organização. The games below are part of, os jogos abaixo são uma parte do que? Da Children's Street Culture. Então seria uma cultura de rua das crianças, tá? São os jogos que as crianças antigamente brincavam na rua, certo? E aí, alguns eu vou falar para vocês, outros eu vou deixar que vocês pesquisem aí, ou enfim, né? Então nós temos aqui, por exemplo, ó, alguns. Eu vou mostrar o livro aqui de novo para vocês, ó. Olha só que legal. Então nós temos aqui esses jogos aí, ó. Então nós temos o primeiro aí, tá? Hide and Seek, ok? Hide and Seek, né? Já dá uma ideia interessante pra gente, né? Desse Hide and Seek. O que deve ser, né? Hide and Seek, ó. Só pela imagem a gente já vê, né? Esconde-esconde. Nós temos outros jogos. Esse outro aqui, legal pra caramba, ó. O Hot Potato. Hot Potato, tá? Repeat. Hot Potato. O Hot Potato, né? Já diz tudo, né? A palavra aí, ó. Batata, né? Potato. Potato. Hot Potato. Então, batata quente, né? Muito famoso. Na escola, às vezes tinha competições, né? Dependendo das escolas ainda tem algumas outras competições de batata quente. Aí nós temos alguns outros jogos, certo? Que vocês podem conferir aí, tá? Esse também aqui é muito legal. Esse tem essas criancinhas aí. Olha só, a gente já consegue ver que é amarelinha, né? Tá? Então, nós temos alguns jogos, algumas expressões em inglês. Jump rope, nós temos marbles, nós temos statue, hopscotch, dodgeball e o hot potato, tá? Vocês vão olhar, tá? Se não souber, pesquisa, joga aí no dicionário, no Google,
enfim, o que você achar melhor, certo? E aí vocês vão ter já uma ideia legal. O texto aqui embaixo vai trazer 2 jogos diferenciados pra gente, certo? Que é Marbles e Dodgeball, certo? O que deve ser essa brincadeira aí, né? Marbles. Pela imagem dá pra gente já ter uma ideia, já dá pra gente saber o significado. Mas é legal a gente ler, né, o texto, porque vai trazer outras informações. Talvez algumas informações que a gente nem saiba sobre a brincadeira. E o Dodgeball também, tá bom? Esses 2 textos aqui que eu vou pedir para vocês. Eu quero que vocês copiem esse texto no caderno e façam a tradução dele para mim. Tanto do texto, vou até escrever aqui, ó, tradução dos textos, tá? Tradução dos textos, ok? Aí vocês vão copia em inglês e embaixo faz a tradução dele. Leia o texto, aí você vai estudar o texto, vai ver as palavras que você conhece, os cognatos da língua, palavras que você já tem uma certa noção, as palavras que vocês não sabem, aí vocês vão atrás, vão pesquisar e vão colocar no português o texto para mim. Tanto o título Marbles quanto o título Dodgeball, ok? Ok, guys. Então, essas atividades aí que a gente fez até agora, a gente chama isso de warm-up. Warm-up significa em inglês aquecendo. Então, nós estamos aquecendo a nossa mente, tá? Warm-up. Nós estamos aquecendo as ideias para falar de um assunto interessante. A infância e a brincadeira. Quando a gente pensa de infância, por mais jovem que você seja, você tem, sei lá, 10 anos, quando a gente falar de infância, você vai lembrar o quê? Dos seus 5, dos seus 6 anos. Então, são situações referentes ao quê, gente? Past, passado, tá? E o past, nós temos o simple past, que é o passado simples na língua inglesa. Então, é sobre isso que nós vamos falar, tá? O conteúdo, tá? O título é Childhood and Fun. Childhood and Fun, que significa infância e diversão. Infância e diversão. Fun, to have fun, se divertir. Então, nessa unidade aqui, na Unit 13, na unidade 13, nós vamos ver essa situação de o conteúdo do Simple Past, mais brincadeiras, expressões no tempo brincadeiras sobre a infância, ok? Guys, page 112, página 112, ok? Diz assim, começa sempre a explicação, né? Ele diz assim, ó. Alp is telling his friends about some traditional games. His friends are also telling him about the games they enjoyed during their childhood. Então, o Alp está contando para os seus amigos sobre alguns jogos tradicionais. Então, ele vai falar sobre alguns jogos tradicionais que ele, Alp, ele conhece, certo? Quais são esses jogos que o Alp conhece, certo? His friends are also telling him about the games. Então, seus amigos estão também contando para ele, about the games, sobre os jogos they enjoyed, que eles gostavam during their childhood, durante a infância deles. Então, é sobre isso que a gente vai pesquisar agora, sobre isso que nós vamos ler, sobre esse tema, sobre essa temática, tá? E aí, pessoal, nós vamos ver a conversação between Alp, Leah e William, tá? Geralmente são sempre três personagens que essa coleção aborda, né? Então vai ser Alp, a Leah e o William. São esses os personagens da conversation. Então o Alp diz o seguinte, olha, vamos lá, vamos ver a conversação? Pega seu livro aí e acompanha comigo. Olha só. I'm going to tell you about some of... mais uma vez, vou começar de novo. I'm going to tell you about some of our games. Eu vou contar para vocês sobre alguns dos nossos